Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, hoje, Sábado Santo, dia de silêncio, dia de profunda intimidade com Cristo no sepulcro. À noite vamos celebrar a vigília de Páscoa. No livro do Cardeal Sara, A Força do Silêncio, há um texto longo que envolve o Papa Bento XVI acerca do lençol de Turim, o sudário. Em 2 de maio de 2010, por ocasião da exposição do Santo Sudário, o Papa Bento XVI visitou a Catedral de Turim para aí venerar a relíquia. Ele pronunciou uma meditação extraordinária intitulada O Mistério do Sábado Santo, no qual associou o mistério do Sábado Santo ao mistério do silêncio. Pode-se dizer que o Santo Sudário é o ícone deste mistério, o ícone do Sábado Santo, diz o Papa. De fato, é um lençol sepulcral que envolveu o corpo de um homem crucificado, totalmente correspondente a quanto os evangelhos nos diz de Jesus, o qual, crucificado por volta do meio-dia, expirou aproximadamente às 3 da tarde. Ao anoitecer, porque era Páscoa, isto é, a vigília do sábado solene de Páscoa, José de Arimateia, um rico e competente membro do Sinédrio, pediu corajosamente a Pilatos para poder sepultar Jesus no seu sepulcro novo, que tinha sido escavado na rocha a pouca distância do Gólgota. Ao obter a autorização, comprou um lençol e, deposto o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o com o lençol e colocou-o naquele túmulo. Assim refere o Evangelho de Marcos, e com ele concordam os outros evangelhos. A partir daquele momento, Jesus permaneceu no sepulcro até o alvorecer do dia seguinte, que era sábado, e o sudário de Turim oferece-nos a imagem de como era o seu corpo estendido no túmulo durante aquele tempo que foi breve cronologicamente, cerca de 1 dia e meio, mas imenso, infinito no seu valor e significado. O Sábado Santo é o dia do escondimento de Deus, como se lê numa antiga homilia. O que aconteceu? Hoje, sobre a terra, há um grande silêncio e solidão. Grande silêncio porque o rei dorme. Deus morreu na carne e desceu para abalar o reino dos infernos. No credo, professamos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e depois sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Queridos irmãos, no nosso tempo, especialmente depois de ter atravessado o século passado, a humanidade tornou-se particularmente sensível ao mistério do Sábado Santo. Esconder-se de Deus faz parte da espiritualidade do homem contemporâneo, de maneira existencial, quase inconsciente, como um vazio no coração que se foi alargando cada vez mais. No final do século XIX, Nietzsche escreveu: Deus está morto, e quem o matou fomos nós. Essa célebre expressão, observando bem, é tomada quase ao pé da letra da tradição cristã. Frequentemente a repetimos na via sacra, talvez sem nos darmos conta plenamente do que dizemos. Depois de 2 guerras mundiais, os Lager e os Gulag, Hiroshima e Nagasaki, a nossa época tornou-se um sábado santo em medida cada vez maior. A escuridão desse dia interpela todos os que se questionam sobre a vida
de modo particular, interpela a nós, crentes. Também somos responsáveis por essa escuridão. E, no entanto, a morte do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, tem um aspecto oposto, totalmente positivo, fonte de consolação e de esperança. Isto faz-me pensar no fato de que o Santo Sudário se comporta como um documento fotográfico, dotado de um positivo e de um negativo. Com efeito, é exatamente assim. O mistério mais obscuro da fé, ao mesmo tempo, é o sinal mais luminoso de uma esperança que não tem limite. O Sábado Santo é a terra de ninguém, entre a morte e a ressurreição. Mas nessa terra de ninguém entrou o único, que atravessou com os sinais da sua paixão pelo homem. Passio Christi, Passio Hominis. A paixão de Cristo e a paixão dos homens. O sudário fala-nos precisamente desse momento, está a testemunhar aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, no qual Deus, em Jesus Cristo, partilhou não só o nosso morrer, mas inclusive o nosso permanecer na morte. A solidariedade mais radical, naquele tempo além do tempo, Jesus Cristo, desceu à mansão dos mortos. O que significa esta expressão? Quer dizer que Deus, feito homem, chegou até o ponto de entrar na solidão extrema e absoluta do homem, onde não chega raio de amor algum, onde reina o abandono total, sem palavra e de conforto alguma. Mansão dos mortos. Jesus Cristo, permanecendo na morte, ultrapassou a porta dessa solidão última para nos guiar também a ultrapassá-la com Ele. Todos sentimos, algumas vezes, uma sensação assustadora de abandono, e o que mais assusta é precisamente isto. Como crianças, temos medo de estar sozinhos no escuro, e só a presença de uma pessoa que nos ama pode nos dar segurança. Aconteceu exatamente isso no Sábado Santo. No reino da morte ressoou a voz de Deus. Sucedeu o impensável, ou seja, que o amor penetrou na mansão dos mortos. Também no escuro extremo da solidão humana mais absoluta podemos escutar uma voz que nos chama e encontrar alguém que nos pega pela mão e nos conduz para fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se até no espaço da morte penetrou o amor, então também lá chegou a vida. Na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos. Este é o mistério do Sábado Santo. No Evangelho que vamos ouvir, na longa liturgia da vigília noturna, eu aconselho não levar as crianças para a vigília porque é um pouco demorada. Hoje nós teremos batismo, crisma, primeira comunhão dentro da missa. É uma missa muito bonita, você vai levar sua vela e a gente precisa concentrar um pouco porque são muitas leituras, cada uma mais profunda do que a outra. E no Evangelho, que é de Mateus 28, de 1 a 10, nós temos no versículo 6 esta passagem. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galiléia, lá vós o vereis. É o que tenho a dizer. E as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Eu creio, prezado ouvinte, que seja esta a maior notícia que brotou dos lábios de uma pessoa neste mundo.
Ele ressuscitou, não está aqui. A grande notícia de Gabriel, ao anunciar à Santíssima Virgem Maria que ficaria grávida do Espírito Santo, é uma notícia extraordinária que se funde com a notícia da ressurreição. Daí a evangelização ser esse empenho que todos nós, que toda a igreja deve realizar para fazer chegar ao coração do mundo, ao coração das pessoas, esta grande notícia. Jesus ressuscitou, o seu amor por nós é grande. A morte já não mata mais. Ela foi tragada pelo mistério da vida, o mistério da ressurreição do Senhor Jesus. Te desejo, prezado ouvinte, um sábado santo, ricamente fecundo, em silêncio, em oração, em humildade, e que juntos possamos celebrar, onde você estiver hoje à noite, na vigília, os grandes dons de Cristo, vivo e ressuscitado, que nos acolhe, que nos alcança, com o poder da sua palavra e com o poder da sua Eucaristia. Cristo reina vivamente em todos nós. Pai Santo, te louvamos e te adoramos, porque hoje à noite nós vamos cantar os teus louvores. Dai-nos, Senhor, a graça da vida nova, inaugurada pela Páscoa do teu Filho Jesus. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com teu Espírito, com a tua bondade, para que possamos fazer, no silêncio da nossa vida, a vossa vontade. Cura-nos, liberta-nos e fortalece-nos com a luz da Páscoa do teu Filho Jesus. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja abençoada a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja.